Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos que fala sobre a importância do discipulado. E nós estamos no 12º vídeo que fala sobre esse assunto tão importante ao corpo de Cristo, à sua vida pessoal, porque Deus te chamou para ser um discípulo de Jesus. Mas mais do que isso, Deus te chamou para maturidade espiritual, crescimento, florescer em Deus e que você se torne, além de um discípulo de Jesus, um discipulador na vida de outras pessoas, um mentor espiritual, um fazedor de discípulos. E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é a realização pessoal. Entendendo que no discipulado nós recebemos de Deus um senso de propósito, de significado, uma realização pessoal dentro daquilo que Deus nos chamou para realizarmos, tanto na nossa própria vida, crescermos, evoluirmos nas coisas de Deus, realmente sermos educados, termos uma vida disciplinada, através das disciplinas espirituais e desse acompanhamento, mentoria com outros homens de Deus, mas também nos sentimos realizados, como alegres, felizes como pessoas dentro daquilo que Deus faz através das nossas vidas. Presta atenção, nós estamos baseados em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, ou seja, a minha alegria, completo em si mesmos. Ou seja, Jesus, no final aqui da sua oração sacerdotal, está dizendo que ele está subindo ao céu, ele está indo para junto do Pai, que ele está falando ao mundo, ou as pessoas que iriam lhe seguir ali. E isto falo no mundo para que eles tenham, ou seja, no mundo em que seus discípulos estavam, ele falava desse gozo, dessa alegria, dessa realização pessoal, de serem completos em si mesmos, completos através dessa vida em Jesus. O que nós vamos aprender, queridos, nesse lindo vídeo é que o ministério cristão vale muito mais do que custa. Ou seja, ele tem um valor extraordinário, um valor sem medida. O ministério cristão vale muito mais do que ele custa. E nele, pessoas se realizam pelo senso de propósito. Será que você tem vivido nessa dimensão, se sentindo uma pessoa realizada pessoalmente, uma pessoa realizada ministerialmente, uma pessoa realizada no seu trabalho, no seu chamado, na sua vocação? O fazedor de discípulos é alguém que influencia outros com a força de sua paixão. O que move a nossa vida é aquilo que nós fazemos com paixão, é a paixão que nos move, que nos leva além, que nos leva a lugares mais altos, que nos leva a nos sentirmos com senso de propósito, com senso de realização pessoal. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A chave para levantar discípulos felizes é um líder feliz. Ou seja, que eu e você sejamos felizes em Deus, felizes em Jesus. A felicidade do crente não depende das circunstâncias, ela não depende das circunstâncias, ela não está ligada aos problemas, às situações, aquilo que está lá fora, não. É uma alegria, uma felicidade interior, gerada no seu relacionamento, nas suas disciplinas espirituais, na sua vida com Deus. Se nós queremos ter discípulos felizes, nós como líderes, nós como influenciadores, nós como mentores espirituais, fazedores de discípulos, discipuladores, precisamos ser homens e mulheres felizes. Pessoas que vivem gemendo sobre o fardo do chamado não conseguirão inspirar ninguém. Que o chamado seja leve, que o nosso chamado, a nossa vocação seja a nossa grande paixão, que a nossa missão seja agradar a Deus, o coração de Deus, e automaticamente nos realizarmos como pessoas em Deus. O senso de propósito é uma busca inconsciente de todo ser humano. Todo ser humano está buscando um senso de propósito na sua vida, um senso de realização pessoal, quer se sentir como alguém especial, que realiza algo especial para a glória de Deus. Quando o chamado cristão é vivido e apresentado como uma resposta a esse anseio, esse desejo profundo, intrínseco à condição humana, ele conquista os corações das pessoas. Ou seja, quando nós apresentamos isso para essas pessoas, nos mostramos, nos revelamos como pessoas
realizadas pessoalmente, com senso de propósito, como alguém que tem um destino traçado por Deus, que sabe aonde vai chegar em Deus, que vive para a glória de Deus, as pessoas serão conquistadas ao nosso redor, serão inspiradas através da nossa vida, e isso é muito importante. A expressividade do prazer em servir a Deus e em ver seu reino prosperar é um dos elementos de influência mais poderosos nas mãos de um fazedor de discípulos. Ou seja, servir a Deus para você é um privilégio para você ver o reino de Deus prosperar através da sua vida, através dos seus liderados, através das pessoas que estão debaixo do seu comando, da sua liderança. Meu irmão, isso tem que sair, tem que exalar através das nossas vidas, o prazer de servir a Deus. Servir a Deus não é um fardo, não é um peso, não é um jugo terrível que nós carregamos, não. Aquele fardo leve que Jesus fala é a obediência à palavra. É vivermos centralizados na palavra. Quando nós obedecemos a palavra, tudo fica mais leve. Quando somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é o óleo que lubrifica as engrenagens da nossa vida. E um líder deve se preocupar não apenas em conduzir os seus discípulos à responsabilidade do seu chamado, mas também em despertar neles o prazer da fidelidade. Ou seja, responsabilidade quanto ao nosso chamado. Isso nós temos que sensibilizar as pessoas com relação a isso, mas também ensiná-los o prazer da fidelidade a Deus, de sermos fiéis a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares. Já dizia o Hudson Taylor, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Então, se você quer ser grande em Deus, seja fiel nas pequenas coisas que Deus tem te confiado. Seja fiel, entenda o prazer da fidelidade. Aquele que honra Deus será honrado por Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam também serão desprezados. Honre a Deus, tenha prazer na fidelidade, ensine os seus discípulos a responsabilidade do seu chamado. O preço do chamado deve ser sempre exposto junto com o valor dos resultados. Homens de Deus precisam entender que vale a pena sofrer pela conquista de um galardão. E Deus tem galardões tremendos para você, tanto aqui nessa terra, como principalmente no céu. Haverá o tribunal de Cristo, um lugar onde as nossas motivações serão provadas. Aquilo que fizemos em nome de Deus será passado pelo fogo. E aquilo que passar pelo fogo, a Bíblia diz, se for de Deus, com a motivação pura diante de Deus, para a glória de Deus, será ouro, prata e pedras preciosas. E formarão galardões que nós receberemos na glória. Coroas de ouro, com pedras preciosas, com prata também. Tudo aquilo que Deus vai realizar em nós, através de nós e com o coração correto em Deus, vai haver galardão. Existe um preço do nosso chamado, mas também vai ter colheita, vai ter resultado. Líderes, quando são infelizmente dominados pelas ambições da terra, nunca formarão discípulos dispostos a viver e a morrer pelos projetos do céu. E aí, meu irmão, os teus projetos são projetos do céu? São projetos direcionados por Deus? O seu coração está em Deus? Você tem sonhado os seus sonhos pessoais ou os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Lembre-se dessa canção. Ele já preparou para nós sonhos maravilhosos. Os pensamentos de Deus são bons sobre a tua vida. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é maravilhoso, como diz lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você for um líder dominado pelas ambições da terra, você nunca irá formar discípulos dispostos a viver e a morrer pelos projetos dos céus. Deus tem projetos extraordinários para a tua vida. Deus tem sonhos grandes para você. Deus sonhou com você, realizou a sua própria vida, e Deus tem coisas maravilhosas para você, querido. Há uma grande diferença entre desfrutar das coisas e viver em função delas. Qualquer conquista será uma tragédia se tirar um homem de Deus da vocação celestial
ou seja, do seu galardão. Nada dessa terra deve nos atrair mais do que o galardão celestial preparado para nós. Nada nessa terra pode nos desviar do nosso propósito, do senso de realização pessoal em Deus, do propósito eterno que Deus tem para mim e para você, da vocação celestial que nós temos nele. Nada, nem ninguém, seja coisas materiais, sejam conquistas terrenas, sejam sucessos profissionais, seja o que for, bens materiais, conquistas, realizações, fama, poder, ostentação, qualquer coisa, nada deve te desviar da vocação celestial e do galardão que Deus tem preparado para mim e para você. O destino de um filho de Deus é o trono de Deus, é sentarmos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Seu caminho é a cruz, nós temos que passar pela cruz diariamente, morremos para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguimos os passos de Jesus se queremos ser discípulos de verdade. Nenhum discipulado será verdadeiramente cristão se não fundir os conceitos de renúncia e recompensa. Há poder na renúncia e há recompensa quando nós renunciamos em nome de Cristo, em prol da sua obra, em prol do seu propósito eterno. Irmãos, existem esses dois princípios fundamentais do reino de Deus: cruz, que simboliza a renúncia, e a recompensa, que representa o galardão. Deus, se você se renunciar, o teu eu, o teu ego, os teus achismos, os teus pensamentos humanos, a vanglória humana, irmãos, se você viver nesse conceito tremendo espiritual que é a renúncia, haverá recompensa e galardões para você. O grande segredo para levantar discípulos dispostos a darem tudo pelo reino é conduzi-los a uma experiência com o amor de Deus. E no amor não há limites. Ensiná-los a ter intimidade com Deus, ensiná-los a lerem as Escrituras, ensiná-los a dedicar tempo de oração todos os dias, a falar em outras línguas, a serem cheios do Espírito Santo, a adorarem a Deus em todo tempo, em todo lugar, a viverem as disciplinas espirituais, uma vida jejuada, uma vida de serviço no reino de Deus, uma vida sacrificial. Isso é muito importante para que eles possam experimentar o amor de Deus e serem impulsionados, ser a mola propulsora das suas vidas, serem a paixão por Cristo, o amor a Deus. Um discipulador apaixonado pelo Senhor e pelas coisas do seu reino terá um irresistível poder de influência na vida das pessoas, sobre a alma dos seus discípulos, sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor, sobre a sua própria família, sobre os seus colegas de trabalho. Querido, nós precisamos ser discipuladores apaixonados por Jesus, pelas coisas de Jesus, pelas coisas do seu reino. Precisamos ser um sinalizador do reino de Deus, aonde quer que possamos ir. Pessoas que se sentem amadas, amarão mais ainda. Por isso precisamos amar aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. Quando um líder se relaciona com os seus discípulos sob a tônica da afetividade, do amor, do vínculo de amor, ele ativa a capacidade de amar, de as pessoas amarem também outras pessoas. Isso é tremendo. Líderes que tratam seus discípulos apenas como máquinas de resultados abrirão rombos em suas almas. Nós não podemos tratá-los como máquina, como uma engrenagem, uma peça de uma engrenagem para que a gente possa conquistar resultados. Não, os resultados fluirão, virão de maneira natural. Quem dá o crescimento, quem faz frutificar e florescer é o Senhor. Então, somente pessoas que sejam valorizadas por você, que é discipulador, alcançarão o máximo do seu potencial. Canaã para nós hoje significa a vida vivida no máximo do seu potencial. E é o que Deus tem para mim e para você, se realmente queremos fazer a diferença no reino de Deus. Quem não é amado não se ama. E quem não se ama não consegue amar de verdade. Quase sempre é assim. Por isso o discipulado precisa dar senso de valor às pessoas. Precisamos dizer para as pessoas o quão valorosas elas são em Deus e também quão valorosas elas são para o nosso coração. Seja grato às pessoas da sua vida, agradeça por aquilo que estão fazendo por você, agradeça, o tempo todo. Reafirme o seu amor, a sua afeição, o seu vínculo de amor e a importância que elas têm para o seu coração e para Deus. Nada é tão importante quanto as experiências que uma pessoa tem na presença de Deus. O bom discipulador é aquele que estimula e facilita esses encontros entre os seus discípulos e o próprio Deus. O desafio de um fazedor de discípulos
torna-se o mais plano espelho da paternidade de Deus sobre a sua vida, na vida daqueles que Ele está formando. Ou seja, na medida em que nós exercemos uma paternidade celestial, uma paternidade de Deus, na vida de outras pessoas, através de vínculos de amor, de mentoria espiritual, de derramar a graça, a glória, o conhecimento, o entendimento da graça, tudo aquilo que Deus tem derramado através de uma vida construída em Deus, automaticamente eles vão propagar essa paternidade, essa maternidade espiritual na vida de outras pessoas. Então lembre-se disso, Deus te chamou para ser mais do que um discípulo de Jesus, um fazedor de discípulos, um discipulador segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que você se levante como um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde Deus te enviar, você seja uma bênção, um agente de milagre, uma pessoa cheia de Deus, da graça e da glória do Senhor. Dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém e amém.